Saudação e luz para você que está me assistindo. Eu sou o Babá Michel de Oxum e é um prazer poder comunicar a espiritualidade com você através do YouTube. Bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que é a Quaresma. Vou dar a minha visão batuqueira, pela minha tradição da diáspora do Batuque do Rio Grande do Sul. E também falar um pouco como um bandista e falar sobre alguns aspectos de outras crenças. E aproveita, já deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você gostar da aulinha de hoje, vai ser muito bom para o nosso canal e peço que você se inscreva também. Bem, vai ser um vídeo bem sucinto e acredito que vai ser um vídeo muito rápido, porque não tem intenção de ser uma aula ou querer ensinar nada, mas só para, né, um vídeo no sentido de tentar esclarecer, porque não existe só a minha visão espiritual das coisas, existe vários outros pontos de vista, vários religiosos que enxergam de uma maneira diferente. Eu sou da visão espiritual de que a gente não para na quaresma, né? Nossas atividades espirituais não se encerram. Eu sou da nação Cabinda e a gente continua com os nossos quartos de santo abertos. Tem pessoas, tem religiosos que vão encerrar suas atividades para voltar só depois do sábado de aleluia. Quer dizer, no sábado de aleluia fazem os seus rituais de trazer os santos da guerra. Assim como nessa quarta-feira de cinzas, muitos levaram os santos para a guerra. E eu vou explicar isso depois, né? Não dar uma explicação muito direta sobre o assunto, mas tentar ser o mais sucinto possível. E já quero também deixar um convite para vocês, que nós estamos com um outro canal no YouTube, que ele é mais esotérico no sentido de dos vídeos serem para um trabalho de reiki, de passe, de mensagens de atração de positividade, de limpeza, de cura espiritual. Mas isso aí eu vou deixar um outro vídeo falando sobre isso. Mas vamos lá sobre a quaresma. Para quem não sabe, a quaresma ela é um feriado, não é um feriado, né? Mas é uma parte do ano que é depois do carnaval, tem a quarta-feira de cinzas e ela se estende 40 dias até a sexta-feira santa. Esse ano de 2024, ela acontece do dia 14 de fevereiro e vai até o dia 27, 28 de março, que é antes do sábado de aleluia. É um período católico cristão, não vou dizer cristão, porque existem muitas outras denominações cristãs que não se reservam na quaresma, que não enxergam esse período como um período de se recolher. Como cristão, esse período é de resignação, de fazer jejum, de se reservar espiritualmente para pedir perdão pelos pecados e também para perdoar as outras pessoas, para se abster de consumo de alguns alimentos. Os católicos praticantes geralmente fazem muito isso. E esse período eles fazem orações especiais, até quem acompanha, né, na internet e vai ver muito nas redes sociais, aparece muita sugestão de assuntos religiosos para mim e aparece, consequentemente, no meu feed sugestões sobre a quaresma agora. Esse período ele começa a partir do ritual das cinzas para os católicos, que é onde eles entram nesse período de introspecção, de olhar para dentro de si mesmo, fazem jejuns, fazem orações, como eu já expliquei, e vai até a Sexta-feira Santa, que é a Sexta-feira da Paixão. Outras religiões
que no caso a umbandista e os batuqueiros principalmente, enxergam esse período muito mais pela questão do sincretismo. Não nem tanto a Umbanda, mas mais os batuqueiros. Enxergam muito pela questão do sincretismo, porque lá atrás os nossos antepassados, por conta do senhor de escravos e a sua família serem católicos, se reservarem na quaresma, não podiam, né, deixar os seus escravos ter suas atividades religiosas. E os nossos irmãos que foram escravizados acabavam tendo que se submeter àquilo ali e encerravam também as suas atividades. Hoje em dia tem toda uma roupagem diferente. Eu estou tentando falar pausadamente porque na internet às vezes a gente fala uma coisa A e as pessoas entendem B, C e D. Mas voltando para o nosso período. Hoje, quem para de fazer as suas atividades no santo ou na umbanda, acaba fazendo na quimbanda, porque dizem que esse período é um período negro, um período obscuro, um período que não tem positividade. Vou explicar os aspectos espirituais disso. Tem outras crenças, como o espiritismo, por exemplo, que trazem essa questão, né, falando que é onde se abrem os portões do umbral, que vem espíritos negativos para a Terra. Detalhe que espíritos negativos, eles vêm em qualquer tempo, porque nós é que abrimos o nosso chakra espiritual, a nossa órbita, para entrar essa negatividade, porque é muito mais fácil, né, puxar coisa ruim do que atrair coisa boa. É muito mais fácil. Porém, né, aí o pessoal começa a fazer mais Exu. Gira de Exu, quimbanda, obrigações, vão a cemitério, fazem funções na encruzilhada. Fato é que este período realmente é um período muito negativo, sim, porque existe uma coisa chamada luto universal, porque durante a quaresma o pessoal já está remoendo a paixão de Cristo, né? Isso há 2000 anos, né? Quase 2000 anos acontece isso. E é realmente um período negativo, um período que precisa assim, de mais cuidado espiritual, um período que se faz calçamentos, um período que precisa se fazer proteções, mas não vamos tirar o foco de que a quaresma é um período católico, entendeu? Nós, batuqueiros, afro-umbandistas, que acabamos observando esse período, fizemos isso por conta da ancestralidade, tá? E eu falo essa coisa de nós fazemos, né? Não que eu faça ou que no meu terreiro façam, mas muitos irmãos, por conta da ancestralidade, acabam observando esse período porque aquela raiz religiosa, aquela raiz batuqueira, fazia isso. Seus pais, né, fundadores do terreiro, daquela nação, faziam isso e acabam observando hoje em dia. Muitos aboliram de si mesmos a ideia do sincretismo e já não fazem mais. E outros acabam fechando suas atividades no santo para se dedicar à quimbanda, ao Exu e à pombagira. É errado? Não é errado. Mas é um período que, por conta dessa negatividade que fica girando em torno do planeta Terra, acabe acontecendo alguns excessos, principalmente porque nesse período tem muito acidente. A pandemia de 2019 aqui no Brasil, em especial, se manifestou neste período da quaresma. Então, não é uma coisa que deva ser ignorada a questão da espiritualidade. Existem rituais que são feitos justamente para se limpar e se proteger durante esse período até a chegada do sábado de Aleluia, que é quando as pessoas, né, os católicos principalmente, tiram aquele pano roxo de cima das suas imagens, onde sábado, geralmente 10 horas da manhã,
os batuqueiros trazem os seus santos da guerra. Como eu disse, não é uma unanimidade, não é todos que fazem, não é todos que se recolhem nesse período, mas boa parte dos que se recolhem nesse período acabam fazendo esses rituais. E aí sacrificam aos seus orixás, fazem as suas oferendas. E quando eu falo sacrificam, não necessariamente é matar um bicho, uma galinha, um cabrito. É fazer as suas oferendas, né? Cozinhar canjica, preparar o miã-miã, cozinhar a carne de peito para fazer um amalá, entendeu? É sacrifício no sentido de dedicação, empenho e esforço. É muito legal isso. A questão de ligar o Exu à questão da quaresma, ela é muito mais moderna do que a gente pensa. Porque pensando que lá atrás, quando os nossos irmãos africanos vieram usurpados da sua terra para cá, né, vendidos como escravos, não tinha essa manifestação que nem a gente conhece hoje, que você vai no terreiro no dia de festa de quimbanda e tem toda aquela pompa, ou às vezes não precisa nem ter pompa, eu não quero fazer desse vídeo uma crítica, mas quando você vai no terreiro tem aquelas giras de Exu com barulho, com muita vela, muita iluminação, muita coisa. Naquela época não tinha. E depois, né, principalmente da década de 60, 70, um pouquinho antes ali, na década de 60, 70, isso aí. Começou a ter essa crescente do movimento de Quimbanda, de Exu e Pombagira, que começou a evoluir para cá, né, ao que temos hoje, que são festas, que são grandes eventos. Às vezes a casa mais simples, né, já faz um empenho maior para Exu e Pombagira, e geralmente acontece neste mês da quaresma, nesse período da quaresma. O pessoal já se programa. Ou é na quaresma, ou é em agosto, ou é o mês de novembro, que é por conta do período de finados ali. São 3 épocas do ano que dá muito Exu e Pombagira por aí. É preciso ter um cuidado maior espiritual nessa época? Sim, é. Mas lembrando que negatividade acontece o ano todo. O meu estado aqui, né, ele já foi bem balançado com notícias aí sobre religiosos, desde o começo do ano de 2024 agora, de supostos religiosos, pessoas ligadas à religião. Não reparem que está dando barulho de notificação, mas eu já vou tentar tirar isso. Que falando sobre pais de santo cometendo crime, assim como católicos cometem crime, assim como evangélicos cometem crime, assim como espiritualistas cometem crime, entendeu? Então, negatividade acontece o ano inteiro. Temos que tomar um cuidado maior nessa época? Sim, temos. Faz um ecozinho de café e coloca num canto da casa. Faz um ecó para Exu, coloca na porta da casa. Faz uma proteção para Oxum e coloca num cantinho da casa para trazer doçura, para trazer clareza, para trazer proteção. Isso eu estou dizendo para quem não se reserva, né? Se você é católico, faça suas orações, faça suas preces. É um período assim que é um período delicado. Em especial esse ano de 2024 é um período de muita transformação, de muita mudança, e a gente tem que estar preparado sempre para essas mudanças. Outra coisa importante, se limpar para a quaresma, importante, com banho de descarrego, banho de cinza, banho de café. Esse banho de cinza e esse banho de café, gente, ele não tem que ser tomado na cabeça, no ori. A gente não bota esse tipo de coisa na cabeça, apesar de, né, ter algumas tradições religiosas que fazem banhos na cabeça. A gente não faz. Não faz porque a única pessoa que pode tocar no nosso ori é o nosso babalorixá, o ialorixá, entendeu? E mais ninguém. Porque a gente parte do pressuposto que quando você vai nascer, você não bota a mão na cabeça. Quem bota a mão nessa cabeça é o médico. Entendeu? É aquele que pode te ajudar no decorrer da tua caminhada espiritual. Quem faz, não critico. Tá bom? Paciência.
Então, gratidão por esses 15 minutos que a gente passou junto. Não se esquece, curte, comenta, compartilha o nosso videozinho. E eu espero vocês no próximo. Um beijo. Tchau.